No Evangelho de hoje, Jesus nos lembra da responsabilidade que temos como administradores do reino de Deus. Ele nos chama a produzir os frutos de fé, justiça e amor em nossas vidas, honrando a confiança que Deus depositou em nós. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer e ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. Neste dia, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para envolver, ajudar, ensinar, esclarecer os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus a partir do Evangelho do dia. Comigo está aqui o Marco Ferrão para compartilhar a reflexão conosco. Seja bem-vindo ao canal do Padre Tinaka. Obrigado, Padre Tinaka. É um prazer estar aqui novamente. Dessa vez falando novamente sobre as parábolas de Mateus, né, uma das parábolas que ele conta hoje, ao meu ver, uma das mais tristes, né, do Evangelho, mas de fundamental importância para a compreensão do reino. Então, para todos vocês que nos assistem, deixa seu like aí, comente o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos ajude a dar mais relevância para o canal, né, para os vídeos, e nos ajude, acima de tudo, a espalhar ao máximo de pessoas possível a palavra de Deus. E como de nosso costume, iniciemos com uma oração breve invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações corações dos vossos fiéis e acendei acendei neles neles o o fogo fogo do do vosso amor. Enviai o Enviai o vosso vosso Espírito, Espírito, e e tudo tudo será criado, e e renovareis renovareis da a terra. face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Este deve ser um dos evangelhos mais tristes de todos. Agora, você deve conhecer o cenário da terceira parábola. Jesus está contando essa história lá no templo. Ele já passou pelo Domingo de Ramos, quando as criancinhas gritavam: Hosana, salve-nos agora. E seus inimigos se reuniram durante este grande sábado para, de alguma forma, destruí-lo. Na parábola, um proprietário de uma vinha planta uma vinha, a cerca e constrói uma torre para protegê-la. Em seguida, ele aluga a vinha a alguns lavradores e se ausenta. Quando o tempo da colheita se aproxima, ele envia seus servos para coletar os frutos, mas os lavradores maus os maltrataram e os mataram. O proprietário então envia mais servos, e o mesmo acontece com eles. Finalmente, ele envia seu próprio filho, acreditando que os lavradores o respeitarão, mas eles o matam na esperança de tomar posse da vinha. Vejam, a vinha representa o reino de Deus, e os lavradores maus simbolizam aqueles que receberam responsabilidades dentro do reino, mas falharam em cumprir essas responsabilidades. A parábola nos lembra que somos responsáveis perante Deus pelo que Ele nos confiou em sua criação
e em seu reino. O envio repetido dos servos pelos proprietários representa os profetas, os mensageiros enviados por Deus ao longo da história para chamar seu povo ao arrependimento e à obediência. No entanto, muitas vezes esses mensageiros foram rejeitados e maltratados, como vemos nas Escrituras. Novamente, ele enviou outros servos. E finalmente, e esta é a parte que torna tudo tão triste, e Jesus está dizendo estas palavras aos homens que realmente colocarão em prática a história desta parábola. Finalmente, ele enviou seu filho até eles, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas quando os arrendatários viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e adquirir a sua herança. Assim o fizeram. Eles o agarraram, o expulsaram da vinha e o mataram. O envio do filho do proprietário simboliza a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus à humanidade. No entanto, ele também foi rejeitado e crucificado pelos líderes religiosos do seu tempo, que buscaram usurpar o reino de Deus. Então Jesus pergunta aos líderes religiosos, após terem feito tudo isso, o que o dono da vinha fará com esses arrendatários quando vier? E os próprios homens responderam, porque esses homens entendiam a justiça. Esses homens eram bons, mas estavam cegos pelo seu próprio ciúme. E eles lhes responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E eles estão corretos. E então Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor isso foi feito e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular era uma referência a uma passagem das Escrituras do Antigo Testamento, especificamente o Salmo 118, versículo 22 e 23. Pois essa passagem era conhecida pelos judeus da sua época, já que faziam parte dos ensinamentos da tradição judaica. Em outras palavras, Jesus estava se identificando como o Messias rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo, mas que se tornaria a pedra angular do reino de Deus. Ele estava anunciando sua própria missão messiânica e, ao mesmo tempo, advertindo os líderes religiosos sobre as consequências de rejeitá-lo. A pedra angular é a pedra principal que sustenta e une todo o edifício. Da mesma forma, Jesus é a pedra fundamental do reino de Deus. Sua rejeição pelos líderes religiosos não impediria sua grande importância na obra de Deus. Pelo contrário, sua ressurreição e exaltação demonstraria que ele é a pedra angular sobre o qual o reino de Deus é construído. A parábola também enfatiza a importância de produzir bons frutos em nossas vidas. Deus espera que nós, como seus filhos e filhas, vivamos de maneira que glorifique seu nome e testemunhe seu amor ao mundo. Produzir frutos significa viver com retidão, amor, justiça e misericórdia. O Evangelho adverte ainda sobre as consequências da rejeição do Filho de Deus e da recusa em produzir frutos para o reino. A vinha será dada a outros lavradores, que a cultivarão de maneira frutífera. Jesus estava se referindo ao reino de Deus como uma vinha que havia sido confiada aos líderes religiosos e autoridades judaicas. No entanto, esses líderes estavam falhando em produzir os frutos esperados por Deus, ou seja, em liderar o povo de acordo com a vontade divina, promovendo justiça, amor e fidelidade a Deus. Quando Jesus diz que o reino de Deus seria tirado dos líderes religiosos e entregue a um povo que produziria frutos, ele estava antecipando uma mudança na maneira como Deus se relacionaria com o seu povo. Isso indicava que a liderança religiosa da época não estava cumprindo seu papel de conduzir o povo na justiça e na fidelidade a Deus. Em vez disso, Deus estava pronto para abrir o reino a todos aqueles que verdadeiramente o seguissem e produzissem os frutos da fé e da obediência. E esta, meus irmãos,
É a única maneira de salvarmos uns aos outros e curar o mundo. Obrigado, Marco, pela sua reflexão. Na verdade, essa parábola é uma parábola muito triste, né? Que até demonstra a violência. Mataram os enviadores, as pessoas que Deus enviaram para anunciar a boa nova, né? E ainda estamos vivendo numa situação crítica no país, né? Na situação de legalizar ou não aborto, né? Que também é uma violência contra a vida, contra os inocentes. Tudo isso tem a ver conosco, da maneira que agimos violentos contra os inocentes, seja as criancinhas, sejam também as outras pessoas, os nossos próximos. Vamos entender que, como o salmista falou aqui, que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Todos nós vamos tentar viver bem, para que possamos produzir frutos, não é frustrar a obra de Deus, né? Então, Marco, temos bastante coisas a tirar desse evangelho. Como podemos contextualizar a tirada do reino de Deus nas mãos das pessoas que foram chamadas por primeiro e dando esse reino para outro grupo? Nós, como católicos, ouvindo a palavra, vivendo a palavra e não agindo conforme a vontade de Deus, e agora perdendo a oportunidade, Marco. A ideia de tirar o reino de Deus das mãos das pessoas que foram chamadas primeiro e entregá-lo a outro grupo, conforme mencionado aqui na parábola dos lavradores maus, ela pode ser contextualizada de várias maneiras à luz dos ensinamentos de Jesus e do contexto em que ele proferiu essa palavra, né? No contexto original, os líderes religiosos, as autoridades judaicas haviam rejeitado Jesus e sua mensagem. Eles eram os lavradores a quem Deus havia confiado a liderança espiritual, mas haviam falhado em cumprir essa responsabilidade, como fica evidenciado por sua recusa em reconhecer Jesus como o Messias. Portanto, a retirada do reino de Deus de suas mãos representava a consequência de sua rejeição, né? E também é uma inclusão aos gentios, porque a parábola também alude à expansão do evangelho além das fronteiras judaicas. O novo grupo a quem o reino de Deus seria entregue pode ser interpretado, sim, como a abertura do reino a todos os que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador, independente da origem ética ou religiosa. Isso reflete a mensagem universal do evangelho. Podemos também ter a questão de que o reino de Deus ele não é herdado automaticamente, mas é resultado da fé e da obediência. Aqueles que produzem os frutos da fé, justiça e amor, são os verdadeiros herdeiros do reino, né? O que destaca a importância da prática da fé em ação, né? Portanto, essa parábola ela desafia todos nós a refletir sobre nossa resposta ao chamado de Deus. Ela nos encoraja não apenas a professar nossa fé, mas a viver de acordo com ela, produzindo os frutos que glorificam a Deus. Né? Podemos nos perguntar constantemente se estamos agindo da maneira coerente com a fé que professamos. Não é? Em uma última análise, padre, né, a parábola dos lavradores maus nos convida a uma avaliação profunda da nossa própria fé, responsabilidade e resposta ao chamado de Deus. Ela ressalta que o reino de Deus é para aqueles que vivem com sinceridade, fé e obediência, independentemente de quando ou como foram chamados. Obrigado pela sua resposta. E podemos também falar um pouquinho sobre o conceito da rejeição. Como podemos agir diante da rejeição quando a gente
é enviado a fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho com a nossa vida, e acabando sendo rejeitado, como podemos agir diante dessa rejeição e o que devemos fazer mesmo? Veja, Padre Chinaca, a rejeição sempre é uma experiência dolorosa, especialmente quando estamos compartilhando a palavra de Deus e somos rejeitados no emprego dela. A Bíblia e a experiência de muitos seguidores de Jesus ao longo da história oferecem orientações sobre como agir diante da rejeição ao pregar a palavra de Deus, né? Uma delas é manter o foco na missão, né? Lembrar que a missão principal é obedecer ao chamado de Deus e compartilhar sua palavra, né? Portanto, devemos nos concentrar na importância da mensagem que está sendo transmitida, em vez de se concentrar na rejeição pessoal, né? Jesus advertiu seus discípulos que enfrentariam rejeição. Reconheça que a rejeição pode ser uma parte da jornada de compartilhar o evangelho e estar preparado para isso emocionalmente, não é? Busque força e orientação em oração. Confie que Deus está no controle, que Ele pode, de várias maneiras, sustentá-lo nesses momentos tão difíceis, né? Continue compartilhando o evangelho com amor e paixão, né? Seja paciente e persista em seu ministério, né? Devemos usar a rejeição como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, perguntando para si mesmo se há maneiras de melhorar sua comunicação da mensagem, na abordagem dessas pessoas, né? Se você se sentir ressentido em relação àqueles que o rejeitam, pratique o perdão. Lembre-se das palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Embora a rejeição possa ser difícil, sua fidelidade em compartilhar a palavra de Deus é valiosa. Nem sempre vamos imediatamente construir o impacto que achamos que vamos conseguir com os nossos esforços. Mas confie que Deus está trabalhando através de você para cumprir os seus propósitos. Acho que essas são dicas valiosas, Padre Chiná. Obrigado, Marco. Se você está gostando do que estamos fazendo, você está nos acompanhando, assistindo, nos ajuda a dar um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. É o jeito de também nos ajudar, auxiliar na nossa missão. Que Deus abençoe vocês. Agora, Marco, vamos tomar a última pergunta, ou seja, vamos esclarecer a última coisa aqui. O dono da vinha, imagina, ele mandou o primeiro seus servos, né? E eles foram matados. Mandou outro grupo e outro grupo, infelizmente, foram matados. E por que ele ainda confiou mandando seu filho, sem medo de que esse filho também será matado? Ele ainda arriscou, mandou seu filho. Como podemos explicar essa realidade no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, e entender como Deus nos ama? Esse é um dos mistérios, né, Padre Chiná? Veja, é, essa questão de todos aqueles que foram sendo enviados antes tem muito a ver com os profetas, né? Todos os profetas que foram enviados antes para abrir o caminho, para pronunciar o caminho, para chamar ao arrependimento, e nada disso foi suficiente, né? E depois é mandado o próprio Filho aqui, como a gente colocou, o próprio Cristo, né? E ainda assim eles também os mataram. A parábola dos lavradores maus, no qual o dono da vinha fica enviando repetidamente seus servos, né? É uma poderosa ilustração do amor de Deus e sua paciência para com a humanidade, né?
A parábola reflete a paciência de Deus, mesmo quando seus mensageiros, os profetas e mensageiros divinos, foram rejeitados e maltratados ao longo de toda a história. Deus continuou a enviar oportunidades para que o seu povo se voltasse novamente para ele. O envio do Filho representa o amor incondicional e sacrificial de Deus. Ele estava disposto a enviar seu Filho, Jesus Cristo, para oferecer a salvação à humanidade, mesmo sabendo que ele seria rejeitado e crucificado. Isso ilustra o amor de Deus que vai além da compreensão humana, né? A parábola também reflete o desejo de Deus de que as pessoas se arrependam e mudem de direção. Mesmo após a rejeição repetida, Deus ainda dá uma oportunidade final para que as pessoas aceitem seu filho e seu convite de salvação, né? A morte do filho na parábola prefigura a crucificação de Jesus na história de redenção da humanidade. A morte de Jesus na cruz é o ápice do amor de Deus, através da qual a salvação é oferecida a todos que creem nele, né? A parábola também respeita o livre-arbítrio humano. Deus deseja que as pessoas venham a ele por escolha própria, não por coação. Ele nos dá a liberdade de aceitar ou rejeitar sua oferta de salvação. Ninguém é obrigado a nada. Portanto, na parábola dos lavradores maus, fica muito bem ilustrado a incrível graça de amor de Deus e sua paciência, seu desejo de oferecer oportunidades para o arrependimento, sua oferta sacrificial de salvação através do próprio Jesus Cristo. Ele também nos lembra que, apesar das rejeições e falhas humanas, Deus continua a chamar as pessoas para um relacionamento com ele e a oferecer a presente da vida eterna. É um convite para todos nós valorizarmos e respondermos a esse amor de Deus com gratidão e fé, né? Isso, Padre Chinaca, pelo menos é o que eu entendo de toda essa parte. Não sei se eu consegui me fazer entender bem, né? Eu concordo contigo, na verdade, eu concordo. E tenho bastante lições para tirar desse trecho do Evangelho sobre a justiça divina, o amor divino, a autoridade de Deus, a sua iniciativa, pelo menos como você falou, do amor incondicional de Deus, de ver que nós devemos ser salvos. Continua dando iniciativa para a nossa salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, há várias lições importantes que podemos entender a partir dessa parábola dos lavradores maus, né, do Evangelho de Mateus. Essa parábola é bem particular do Evangelho de Mateus, né? Fala da responsabilidade e administração, né? A parábola nos lembra que somos responsáveis por administrar os dons e recursos que Deus nos confiou, seja como indivíduos, líderes religiosos ou membros da comunidade. Então, somos todos responsáveis. Somos todos chamados a ser responsáveis. Essa rejeição da mensagem divina, a parábola destaca, né, a tendência humana de rejeitar a mensagem e os mensageiros de Deus. Os lavradores maus representam aqueles que resistem à vontade de Deus e à sua palavra. E ainda temos as pessoas que rejeitam os outros. E nosso rejeitar rejeita com violência, né? Isso é muito triste na nossa sociedade do dia, né? E vamos continuar vendo alguns elementos dessa parábola, né? A vinda de Cristo também, como a vinha, que é uma referência a Jesus Cristo, resalta a importância da aceitação e reconhecimento do Filho de Deus como Salvador e Senhor. Mas também, como a vinha, nós, na nossa capacidade, somos chamados a produzirmos frutos
bons frutos que dura para a eternidade. Isso é o que Deus quer. Embora que Deus nos chama a produzir frutos, vamos lembrar que vai chegar o dia do julgamento, ou seja, a justiça de Deus. Porque a parábola enfatiza essa justiça de Deus, né? Eventualmente, Deus trará justiça e julgamento aos que praticam o mal, né? E recompensará os que fazem o que é justo, né? Por isso, todos nós somos chamados a uma conversão e a mudança de coração. Aqueles que têm seguido um caminho de rebeldia são todos chamados a se arrepender e voltar para Deus. Eu também gostaria de destacar aqui mais um elemento sobre a autoridade de Deus, que a parábola reforça. Deus como dono da vinha, como juiz supremo. E nós vamos entender e saber que nós não somos o dono da vinha. Ninguém é o dono, assim, é minha. Quando pensamos ser dono da vinha, assim a gente pode fazer qualquer coisa que quisermos, não. Mas o dono é Deus. É por isso que sempre nos lembramos. A cada dia, a cada manhã que eu acordo do sono, de manhã, eu devo me lembrar, como padre, Patinaca, você não é o dono da vinha. Você não é o dono onde você é responsável como pároco, como vigário, como capelão, administrador. Você não é o dono, é Deus. Você é apenas chamado a servir. Então, você também, como coordenador da pastoral da acolhida, ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, você não é o dono da vinha. Você é um servo, você é chamado a servir e administrar através do seu serviço. O dono da vinha é Deus. Devemos reconhecer e respeitar sua autoridade em nossas vidas, né? E tem a consequência da desobediência, como eu já falei, do julgamento, né? Então, irmãos e irmãs, olhamos por final, né, dessa parábola, que nos lembra da importância da fidelidade, da aceitação da mensagem de Deus, né, mensagem de Cristo, e da responsabilidade de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Vamos pedir a graça de Cristo nesse domingo para que possamos viver esses valores do Evangelho aplicando no nosso dia a dia e também que possamos influenciar os outros, ajudando-os a chegar na verdade do Evangelho. O Marcos, se quiser acrescentar mais uma coisa ou finalizar, vamos fechar nossa reflexão. Pois não, Padre Finaca. Muito bem dito, suas palavras, compartilho delas também. Acredito que é realmente isso. A gente somos apenas mensageiros de Deus, né? A gente apenas está lá porque Deus nos quer ali, né? E no evangelho deste domingo, nós somos desafiados a refletir sobre como estamos administrando a vinha de Deus, né? Ou seja, como estamos vivendo nossas vidas à luz de sua vontade. Estamos produzindo bons frutos de amor, justiça e serviço ao próximo? Estamos recebendo e respeitando os mensageiros de Deus que nos convidam a seguir seus caminhos? Ao mesmo tempo, Jesus nos alerta sobre as consequências da rejeição de seu chamado e de sua mensagem. A história dos lavradores maus nos recorda que Deus busca a obediência e a fidelidade, não apenas palavras vazias de compromisso religioso, pois a promessa de que o reino de Deus será entregue a um povo que produzirá frutos nos inspira a buscar constantemente uma vida de fé genuína e ação coerente com as nossas crenças. Que esta parábola nos motive a sermos lavradores fiéis no reino de Deus, a produzir frutos que glorificam a Deus e a acolher a mensagem de Cristo em nossas vidas. E ao fazê-lo, possamos continuar a construir o reino de Deus
honrando nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é a pedra angular do nosso caminho de fé. Obrigado, Marco. Obrigado pela sua presença aqui, compartilhando conosco o fruto da sua reflexão. Obrigado a todos que nos assistem até agora. Deus abençoe. Que vamos continuar influenciando os outros, ajudando a cada pessoa a chegar na verdade definitiva. Que Deus nos abençoe através de sua palavra que acabamos de ouvir. Obrigado, Padre Chinaca. É sempre um prazer e uma satisfação imensa estar aqui. Espero ser convidado novamente. Sempre que o senhor precisar, estarei à disposição aí. Né? Para você que nos assistiu até aqui, né, vou novamente pedir para você pensar e considerar em se inscrever no canal do Padre Chinaca, em aceitar e colocar o like aí no vídeo, compartilhar ele com seus amigos, seus familiares, isso ajuda bastante o engajamento dos vídeos aqui no canal, na plataforma do YouTube, né? E ajuda bastante para que o nosso trabalho chegue ao máximo de pessoas possível, né? Para que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível e de uma forma correta, né? De uma forma realmente que está de acordo com os ensinamentos da igreja, com os ensinamentos do próprio Cristo, né? Então, a todos vocês que ficaram até aqui, o meu muito obrigado e tenham uma ótima e santa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma ótima semana a todos.